A Flor de Lis, ela entregou a vida dela na mão do Anderson. Uhum. Só que além dela entregar a vida dela na mão do Anderson, que já é muita coisa, o Anderson passou a viver a vida da Flor de Lis. Uhum. Então não tinha isso, devolve a minha vida. Era como se ele tivesse que devolver a vida dele também, porque era toda em função da Flor de Lis. No Congresso, ele era chamado pelos outros deputados como... diziam que ele que era o deputado. Que ela era Tamanha influência. Tamanha influência. Ele tinha um crachá especial que ele, inclusive, circulava nas áreas restritas, onde só os parlamentares circulavam. Como, por exemplo, na mesa diretora, naquele espaço que tem ali. Então, quando a Flor de Lis quis a vida dela de volta, que inclui a carreira gospel, a carreira de pastor, administrar o ministério, que ele tinha 9 igrejas, era um império que ele tinha construído, e mais a carreira de parlamentar, não era só e não era só terminar o relacionamento, até porque ali naquele momento eles sempre foram adeptos do amor livre. Então eles não tinham compromisso de fidelidade. Eles aproveitavam que eles eram adeptos do amor livre e eles não tinham amor de pai e mãe com aquelas pessoas que estavam na casa, então eles acabavam se relacionando sexualmente com aquelas pessoas. O Anderson transava com as filhas, entre aspas, a Flor de Lis transava com os filhos, não à toa que ela acabou ali se envolvendo com o Anderson, que era filho, ou seja, não tinha muito essa ética familiar dentro de casa. Fora isso, isso transforma ela num engodo como líder religiosa, como pastora, porque ela subia no púlpito e pregava uma coisa completamente diferente. Fora isso, assim, agora eu quero administrar a minha vida, minha carreira gospel, meu mandato de deputada, só que não tinha como. A vida dela estava na mão do Anderson e a vida do Anderson era a Flor de Lis. Então a única forma que ela tem de se livrar dele, infelizmente, é executando. Eu não estou aqui concordando com o que ela fez, eu estou aqui apenas fazendo com que as pessoas entendam por que ela decidiu matar o marido. A Flor de Lis, ela não existiria com o marido vivo, sabe? Tipo, não existia essa divisão, porque estava tudo ali muito conciso. Era uma coisa só. E quando ela toma essa decisão, aí que começa aquela tentativa de envenenamento? Sim, aí ela começa, exatamente, aí ela tinha ela vivia muito de aparências, então ela diz, um filho, quando ela decide matar o marido, ela chama um filho lá e diz, é melhor matar, e fala, por que tu não separa, né, melhor? Ela diz, olha, não, porque se escandaliza a comunidade evangélica, ou seja, olha como funciona a cabeça da mulher. Ela acha que uma separação escandaliza muito mais que um assassinato, por exemplo. Só que aí ela manipula, ela é tão ardilosa que ela começa que nesse organograma que ela chama de família, que eu não chamo de família, o livro chama de organização criminosa familiar, ela começa na ponta mais distante dela, que é onde ela tem menos envolvimento emocional, que ela diz que ama os filhos biológicos. Aí depois dos filhos biológicos tem ali tem um grupo de filhos que são os mais próximos, que são os primeiros que ela adotou, entre aspas, tá? Porque isso não teve ali adoção legalizada. Nenhum é adotado... Ela adotou 13, mas aí são algumas adoções fraudulentas. Por exemplo, ela roubou Caramba. o Danielzinho, que ela dizia que era filho biológico antes, foi roubado. O garoto só descobriu isso depois que o crime se tornou público, enfim. Aí ela começa a arquitetar o assassinato com os mais distantes. Por exemplo, ela chama um traficante que tem lá acolhido na casa dela, vamos matar o pastor? Ele fala, olha, eu sou traficante, mas eu não sou assassino. Mas o cara, pelo menos, consegue a arma do crime. Aí eles começam arquitetar o crime, mas é tudo feito de forma... Cara, tipo assim... Eu evito fazer esse tipo de comparação, mas é tudo assim muito mal feito, Sabe o coiote querendo pegar o Papaléguas, que tudo dá errado? Eles fazem um negócio muito amador, muito estabanado, fazem uma lambança, na verdade. Eles começam primeiro com o envenenamento. Ela recruta umas filhas adotivas ali para envenenar Elas pegam uma substância, começam a envenenar, mas a coisa é tão estabanada, primeiro que ele não morre com envenenamento, ele come as coisas envenenadas da casa,
mas ele vai internado com gastrite, infecção, intoxicação alimentar e acaba voltando. Ela é tão cínica que ela fica pagiando ele lá no hospital, e quando ele tem alta, ela até comemora com balãozinhos, batem palma, mas eles vão aumentando e espalhando mais veneno pelos alimentos da geladeira, mas é tudo de forma tão estabanada que os outros filhos comem e começam a se envenenar também. Caramba. Tem uma menina chamada Cristiana, que é uma outra filha que se casou inclusive com um irmão dela, com o Carlos Ubiraci, que ela toma um suco de laranja envenenado e vai parar no hospital, passa 5, quase morreu. Ou seja, então, como ele não morre com envenenamento, a gente vai agora contratar um matador de aluguel. Aí eles contratam um matador de aluguel, tudo orquestrado pela Flor de Lis, ela que libera o dinheiro para contratar o matador de aluguel. Uma filha adotiva, que depois virou neta, chamada Rayane, contrata o matador de aluguel. Ela dá todas as coordenadas do carro que o pastor ia estar usando, inclusive que ele estava acompanhado de outras pessoas no carro, mas era para matar só ele. Só que ele troca de carro. E o matador de aluguel fica confuso e resolve, não, parece que mas não é o cara, mas é outro carro, é melhor não matar. Escapa pela segunda vez. Escapa pela segunda vez, aí o matador de aluguel vai lá e, não consegui, ele trocou de carro para ter matado. Não, mas eu não posso, não vou ter certeza que é o cara. E ele começa a cobrar o dinheiro, não vou pagar porque você não matou. Não, se não pagar, quem vai morrer é você. Aí a Flor de Lis libera um dinheiro para pagar lá a dívida do matador. Para você ver, Arthur, como quando eu falo que é feito do mesmo barro, que o DNA de criminoso está na família inteira, nessa envenenamento barra matador, o Anderson, esses acertos eram feitos por troca de mensagens. E um desses celulares estava sincronizado com o celular do Anderson. Uhum. E ele recebe uma mensagem dos filhos com a Flor de Lis ali, combinando a forma como iam executá-lo. E ele olha essa mensagem, leva um susto, chama o Wagner barra Misael lá, que é um dos filhos mais antigos da casa. Olha, estão querendo me matar. Eu acho que é a Marzi, que é uma filha lá que tinha tido uma desavença com ele, porque tinha roubado 5 mil reais dele. Mal ele sabe que esses 5 mil reais foram usados lá pro matador de aluguel. Eu acho que é a Marzi, porque eu descobri que ela me roubou. O cara fala, olha, não é a Marzi, porque a Marzi não tem onde cair morta. Isso é coisa má lá de cima. Nossa, mas estão querendo me matar. Então, ele fez uma reunião, inclusive com a Flor de Lis, juntou toda a filharada lá na casa, fez ali uma DR com todo mundo. Eu vou a partir de agora ser um bom pai, a partir de agora eu vou ser mais carinhoso, vamos todo mundo nos abraçar, vamos nos dar as mãos e tal. E fica por isso mesmo. Por que ele... Me fala, o que tu faria se você descobre que tem um plano? Tu sai correndo ali. Com certeza. Tu corre pra polícia, tu vai te proteger. Mas conhecendo as cobras ali. Exatamente. Ainda mais que tu tá no ninho da serpente, né? Mas ele fica na casa mesmo assim. Ou seja, por que ele fica na casa? Porque ele sabe que aquilo ali é um covil e ele faz parte desse covil. Uhum. Ele passa a andar armado, ele passa a ter segurança, mas ele não sai da casa. E ele duvida, ele nem acredita que aquelas pessoas matariam ele. Acaba que levaram o plano adiante e acabaram assassinando ele.